E hoje nós queremos oferecer esse culto, em ações de graças pela vida da Denaí. E é um momento muito especial para toda a família. Deus me colocou numa família maravilhosa, irmãos, Grande, família grande, de pessoas preciosas que têm uma essência, têm um coração. A gente vê tantas coisas acontecendo no meio das famílias, que quando a gente consegue ver, com os olhos bons, com os olhos da fé, as pessoas que valorizam, uns aos outros, que se importam uns com os outros, isso é coisa linda de Deus, porque hoje nós vemos tantas coisas ruins acontecendo, crianças abandonadas desde o ventre, já amaldiçoadas, rejeitadas pelos pais, e poder estar em família é um privilégio para poucos. Muitos sonhavam ter a família que você tem, e às vezes a gente não dá valor ao que nós temos. Eu sempre falo que Deus nos plantou nessa família, independentemente da falha que ela possa ter, das dificuldades que cada um de nós como indivíduos temos, mas eu creio que foi o propósito de Deus nos plantar nessa família, nos plantar nessa cidade, nesse estado, nesse país. Você já pensou, irmão, você poderia nascer na Antártida, no Afeganistão, lá em Cabul, pensou? Mas Deus quis que você nascesse aqui. O Brasil é uma terra produtiva, uma terra que você planta e nasce. Existem países que passam mais de 6 meses em inverno de rachar. As pessoas têm que colocar aquecedores nas suas casas. Aqui mesmo no Brasil tem alguns lugares assim, mas tem lugares piores. E nós moramos numa terra boa, é fresquinha. E isso eu creio que Deus nos proporcionou. Amém? Eu quero que você pare um momento, feche seus olhos e agradeça a Deus pela vida, pela família. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo nosso lar. Obrigado, Deus, por cada um. Obrigado, Deus, por aqueles que estão perto de nós, nos auxiliando nos momentos de fraqueza. E obrigado pela oportunidade de podermos consolar também alguns nos tempos de fraqueza. Porque família é isso, igreja é isso. Vivermos o que o Senhor tem para nós é algo prático e real, que expande para o cotidiano. Não é uma alienação que a gente fica na igreja só glorificando, mas não, essa palavra desce para o nosso coração e atua em nossas mãos, atua em nossos abraços, atua em nossos beijos, atua em nossas mensagens de preocupação, começa a operar em nosso coração para olharmos com misericórdia. Que assim seja no nosso meio, Pai, na nossa casa, que o Senhor nos dê a capacidade de olhar com os bons olhos um para os outros, e nunca, Senhor, procurar o mal, porque se nós procurarmos, nós vamos achar, mas se nós valorizarmos aquilo que o Senhor valoriza, nós trataremos as pessoas como preciosas, como elas são aos seus olhos. Muito obrigado em nome de Jesus. Queridos, eu quero aproveitar a oportunidade para falar um pouco, da palavra do Senhor, e Provérbios veio ao meu coração, Provérbios 3. Provérbios é um livro que tem conselhos práticos para a nossa vida. O rei Salomão foi abençoado pelo Senhor com uma sabedoria naquele tempo que nenhum homem tinha na face da terra. E Deus aparece para ele, e ele poderia pedir a Deus que Deus lhe desse um reino próspero e abençoado, mas ele pede algo que estava no coração de Deus. Ele pede a Deus sabedoria para julgar com retidão a terra que Deus tinha plantado ele como rei. E Deus concede sabedoria a ele, e junto com a sabedoria, todas as riquezas que você pode imaginar, Salomão tinha no seu reinado com muita glória, porque Deus estava com ele. E ele escreve, inspirado, claro, pelo Senhor, em Provérbios, coisas simples, porém profundas, que se a gente for olhar com os olhos espirituais, são conselhos para a nossa vida toda. E aqui em Provérbios 3, no versículo 5 ao 7, ele fala o seguinte: confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará
tuas veredas. Não sejas sábios a teus próprios olhos. Teme o Senhor e desvia-te do mal. Amém? Teme ao Senhor e desvia-te do mal. Então esse conselho, ele nos inspira no Senhor, confia no Senhor. Todos nós temos uma fé dentro do nosso coração. Eu costumo falar que existe um sensor dentro de nós que reconhece que esse mundo foi criado por um ser superior. Você olha as belezas, as maravilhas de toda a criação, a cachoeira caindo, o sol no lugar certo, as estrelas iluminando, e tem estrelas que são maiores do que o sol, estrelas maiores do que esse planeta, tantas e tantas vezes, mas ela está no devido lugar. E a Bíblia fala que Deus chama as estrelas, cada uma delas pelo nome. Esse Deus que criou, esse Deus que nos formou ainda no ventre de nossas mães, Ele é o Deus que nós estamos aqui nessa noite pregando, que nós estamos aqui cultuando. E o conselho de Salomão é: confia no Senhor. Mas qual Senhor é esse que ele se refere? Que Deus é esse que ele fala? Qual é o Deus que a igreja para diante dele para servi-lo e para honrá-lo e para permitir que ele altere a nossa essência? Esse Deus é o Deus Criador dos céus e da terra. Em Gênesis 1, no versículo 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então esse Deus não é um Deus imaginário, não é um Deus criado pelos crentes, não é um Deus criado por alguma religião, mas é o Deus que formou todas as coisas. Na verdade, quando Deus cria as coisas, Ele cria para Ele, para a glória dEle, para revelar suas maravilhas. E nós só encontramos sentido de toda a existência naquele que nos criou. Porque tudo que Ele cria para a eternidade. A Bíblia fala em Eclesiastes que Deus plantou a eternidade no coração do homem. Então, o senso de eternidade, se perguntar aqui para cada um de vocês: poxa, quantos anos você queria, se você pudesse escolher viver? Ah, Luciano, uns 1000 anos, uns 2000 estava bom, né? Porque a gente sempre quer alongar mais os nossos dias, e a gente pensa muitas vezes que é eterno aqui e agora, mas na verdade nós somos eternos, mas não para o aqui e agora, mas para a eternidade que Deus criou. Deus criou o homem eterno, Deus criou o homem completo, Deus criou o homem perfeito. Porém, quando o homem peca no jardim do Éden, seduzido pela serpente, Eva cai na tentação da serpente. Ela fala que se você comer desse fruto, você vai ser semelhante a Deus, você vai ser igual a Deus, conhecedor do bem e do mal. Só que Deus tinha falado: você não pode comer desse fruto que está no meio do jardim, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. O Deus que criou os céus e a terra não tem uma coisa, que é a sua vontade. A nossa vontade precisa ser entregue a Ele. Os nossos amores precisam ser rendidos a Ele. Não pode haver outro no lugar dele. Então é esse Deus que criou os céus e a terra, que criou o homem perfeito, que falou que ele seria eterno e que viveria com ele para sempre. Porém, quando o pecado entra, a desobediência causa um caos, não só na vida do homem, mas em todo o ecossistema. As coisas começam a sair do seu devido lugar. Hoje as tempestades, os terremotos, as catástrofes que acontecem, isso também é fruto do pecado do homem, porque ele quebra o circuito glorioso de Deus que estava na ordem dele. E agora esse homem está perdido, se afastando cada vez mais do seu Criador, se afastando cada vez mais da vontade do Eterno, porque eu sempre falo que o pecado é como uma bola de neve. Se a gente entrar nele, cada vez mais a gente fica preso, e cada vez esse pecado cresce mais. O cara que estuprou, ele não começou estuprando, ele começou assistindo uma pornografia, ou ele começou sendo abusado na sua infância. A maioria dos abusadores foram abusados na sua infância.
E ele deu lugar no seu coração para o pecado, e o pecado o transformou no estuprador. O cara que matou nunca começou matando, ele começou pequeno, desejando o mal dos outros, sendo maldoso. E chegou um momento ao ponto dele matar alguém. Então o pecado cresce, o pecado ele nos separa. A palavra pecado, ela é errar o alvo. Errar o alvo, isso é pecado. O alvo é o Senhor, e nós não conseguimos acertar o alvo sem o Senhor. Por isso que eu sempre falo que é impossível viver para Deus sem Deus. As pessoas que falam assim, não, vou parar de beber para depois ir para a igreja, nunca vai chegar na igreja. Eu vou largar isso aqui para depois me consertar com Deus, nunca vai se consertar. Sabe por quê? Porque não é mérito humano a salvação. Não é obras humanas que me posiciona em Deus como merecedor. Nada que eu possa fazer vai fazer eu merecer o que Deus fez por mim. Não há nada que você possa fazer. Você pode subir escadarias de joelho, você pode deixar de cortar o cabelo a vida toda, e isso não vai ser suficiente para se comparar com o sacrifício que o próprio Deus fez por mim e por você, enviando o seu Filho aqui na terra. E Jesus veio para isso, para nos consertar o curso. O homem que não conseguia confiar no Senhor de todo o seu coração, agora Jesus ele faz isso. Ele entra no nosso lugar, assume a nossa natureza pecaminosa, porém ele vence o pecado na carne. Ele, em corpo humano, sendo Deus, ele vence todos os apetites carnais possíveis. Porque a lei falava o seguinte, os 10 mandamentos, não roubarás, não furtarás, não darás falso testemunho, por aí vai. Então a lei veio para nos fazer consciente do nosso pecado. Todos nós aqui somos pecadores. Por quê? Porque a lei abriu os nossos olhos para isso. Quando ela fala não minta, aí eu pergunto, quem é que nunca mentiu? Aí o vendedor chega, aí você fala com ela, filha, que papai não está aqui não. É uma mentira branca, né? É justamente isso. Papai mandou falar que ele não estou aqui não. Ele não está aqui não. Então a lei veio para nos condenar. E o pecado ele tinha um preço. Se você pecar, a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. A recompensa pelo pecado é a morte. Ou seja, nós estávamos condenados à morte. E quando Cristo assume a forma humana e ele vence o pecado na carne, quando ele é morto, ele fala que ninguém poderia tirar a vida dele. A gente às vezes olha para Jesus como um coitadinho, uma vítima que foi levado para a cruz e foi morto ali, foi assassinado, mas não. Ele falou, eu tenho poder para me tirar daqui. Pedro, quando Pedro ele vê os homens vindo, os oficiais para pegar Jesus, ele fala, Pedro, embainha a tua espada. Porque se eu quisesse, eu rogaria o Pai, ele enviaria legiões de anjos para me salvar. Se eu quisesse, eu rogaria o Pai, ele enviaria anjos, não pessoas. Porque eu não sou do mundo, eu não sou daqui. Ele fala, ninguém toma a vida do Filho do Homem, ele espontaneamente a dá. Ele decidiu se entregar naquela cruz. Porque fazendo isso, todos os nossos pecados estavam sobre ele. E quando nossos pecados estão sobre ele, chega um momento que ele fala, um Salmos capítulo 2, que diz, Deus meu, por que me desamparastes? O Deus Filho que nunca viveu fora da comunhão do Pai, pela primeira vez está longe do Pai. Por quê? Porque os nossos pecados foram lançados sobre ele. E o pecado ele faz separação entre Deus e os homens. Por isso que ele fala, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não sabia o que era viver longe do Pai. E quando a nossa culpa entra nele, ele entrega seu espírito. Só que, como eu falei, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Romanos fala sobre isso. Ao terceiro dia a morte não pôde contê-lo, porque ele passa por um julgamento e não encontra pecado sobre ele. A morte só poderia permanecer se ele tivesse pecado.
Se ele fosse pecador, mas ele não era. Aí ele ressuscita ao terceiro dia e aparece para Pedro, aparece para os discípulos e mais de 100 irmãos que se tornam testemunha oculares, pessoas que viram ele encarnado, com o corpo glorificado, comeram peixe com ele. A gente não está vivenciando uma história com E, irmão. Cristo não é uma história com E, é uma história com H, ele é real. Aí Jesus está subindo aos céus, após 40 dias, após ele pregar e dar instrução para os seus discípulos, ele está subindo aos céus e as pessoas estão impressionadas, e aparece o anjo e fala o seguinte: por que vocês estão impressionados vendo o Filho do Homem subir? Porque da mesma forma que ele está subindo, ele vai descer mais uma vez. Atos 2. Ele vai descer mais uma vez na terra para buscar aqueles que confessam o seu nome. João 3,16 fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o seu Filho único para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí ele continua dizendo: a luz veio ao mundo, falando a respeito de Jesus, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, e eles não se aproximam da luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Quem reprova as suas obras não é o pastor, não é a igreja. O único que vai te julgar é o Senhor. E é pior do que o pastor te julgasse. Porque os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. A Bíblia fala que nós vamos dar conta das palavras que saem das nossas bocas. Só que esse confiar no Senhor, esse crer no Senhor, ele continua dizendo em Provérbios: confia no Senhor de todo o seu coração. Porque ele fala isso? Porque é possível confiar pela metade. É possível eu crer num Deus apenas pela metade. Eu creio no Deus que quer resolver o meu problema, que eu estou naquele momento circunstancial, seja uma doença, seja um problema no casamento, seja um problema conjugal, ou então no meio da família, de relacionamento, de briga, de falta de perdão. Então é o Deus pela metade, que eu uso ele só para resolver algo. É como um Dorflex, é como um comprimido. É o Deus genérico, que eu só recorro a ele pensando que ele está só a fim disso. Mas não, queridos, o Deus que nós estamos falando aqui, ele quer ser o Senhor sobre nossas vidas. Confia no Senhor de todo o seu coração. E só tem uma maneira de confiar no Senhor de todo o coração, da maneira dele. Nós não servimos o Deus que é um Deus que nós apenas recebemos dos nossos pais informações sobre eles, ou aprendemos com as tradições sobre ele, mas o Deus que nós estamos falando se revelou às pessoas e colocou diante de nós hoje um livro que nós podemos nos deleitar da vontade dele. A vontade que ele tem para mim e para você está escrita aqui. E esse manuscrito, ele passa por processos. É achado várias cópias para compilar, para chegar a ser o que esse livro é. O último achado foi no Mar Morto. Mais uma vez a Bíblia se comprovando, os escritos se comprovando que esse livro é real. Existe arqueologia comprovando partes da Bíblia, a evidência, a veracidade do poder das escrituras sagradas. Então esse Deus não é um Deus que a gente aprendeu, mas ele é o Deus que quer se revelar plenamente dentro de mim e de você. É impossível a gente compreender o que ele pode fazer em nós. Ele faz do homem que não quer saber dele alguém apaixonado por ele.
Ele faz a mulher estéril dar à luz, Salmos diz sobre isso. Ele faz da prostituta mães de filhos. Ele faz das pessoas mais desprezíveis, homens e mulheres capazes de ser uma bênção na vida das pessoas. Só Deus faz isso. Só Deus produz isso em todos. Então o conselho é esse: confia no Senhor como? De todo o teu coração. Existe uma frase que Calvino fala. Calvino é um dos pais da igreja que tem uma teologia reformada. Eu não creio em tudo que ele diz, porque eu não creio que Jesus morreu para a gente viver uma religião. Eu creio que Jesus morreu para a gente viver uma vida diante dele. Porque eu falei esses dias até num vídeo, todas as religiões elas têm um fundador, e esses fundadores acham uma fórmula para a gente viver a sua vida. Esses fundadores acham uma solução para o problema da existência humana, e a maioria das vezes isso fala de méritos, né? Se eu for bom, eu chego a tal lugar. Se eu fizer o bem, sem olhar quem, eu chego a tal lugar. Então eles sempre apresentam o caminho. Maomé mesmo dizia que se encontrou com o anjo Gabriel e que era o último dos profetas, e fundou o islamismo, que está crescendo cada dia mais. Só que Jesus, quando ele se apresenta, ele não fala que tem uma verdade. Ele não fala que tem agora um estilo de vida para você viver, ou que tem um caminho para você seguir, mas ele apresenta a si mesmo como sendo o caminho. Ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que vem, ninguém vem ao Pai se não for por mim, ele diz. Ninguém vem ao Pai, ele não diz ninguém vai ao Pai. Ele está falando que ele é o acesso para o Pai, ele é o caminho. Então essa verdade precisa estar no nosso coração, porque o nosso coração, Calvino diz que é uma fábrica de ídolos. Nós podemos criar nossos ídolos. Para muitos a vida é você ter recursos financeiros, um ídolo. Para outros a vida é você alcançar um nível de sucesso onde você é reconhecido pelos homens, e você é graduado para isso, e você recebe coroas para isso, medalhas para isso. O pódio é o alvo. Existem outros que a vida deles se resume nos filhos, vivem para os filhos, e os filhos acabam se tornando um próprio ídolo. Os ídolos piores não estão fora, os ídolos piores estão aqui dentro. O pastor pode se tornar um ídolo, a igreja pode se tornar um ídolo. Só que quando Jesus ele nos leva ao Pai, ele nos leva ao Pai que disse que a glória dele ninguém pode dar a outro, a nada. Aquele que quiser seguir a mim, Jesus fala, negue-se a si mesmo. Aquele que vier após mim, ele tem que me amar mais do que a pai, mais do que a mãe, mais do que futebol, mais do que a tudo, porque não tem como competir. Não tem como competir o amor dele. Eu sempre falo uma história de um homem que as esposas elas gostam de fazer compras, né? E a esposa ia fazer compra no supermercado, e ele ficava irritado porque ela via o preço, via a validade dos produtos, olhava o mais barato, rodava o mercado todo, demorava horas ali. E um dia, de tanto insistir, ele vai com ela mais uma vez, né, para fazer a compra do mês. E chega lá no momento que ele já não aguenta mais tanta demora. Ele vai e fala, poxa, vamos embora, acabou, vamos embora, não tem como mais ficar aqui. Aí ela fala com ele, poxa, eu não disse que sonhava com você vindo no mercado comigo? Aí ele falou, poxa, mas eu estou aqui no mercado, eu fiz tua vontade. Aí ela fala o seguinte, eu não queria que você viesse ao mercado apenas, eu queria que você
desce. Então isso é a reflexão, porque Ele não quer apenas que a gente vá até Ele, ou que a gente faça algo para Ele, mas Ele quer que nós o desejemos com tudo que temos, com tudo que nós somos. E mais uma vez eu repito, isso só é possível em Deus, em Cristo, porque Cristo, Ele é o caminho, Ele é a ponte que me liga ao Pai. Uma vez que eu creio nele, as minhas obras vão mostrar que eu creio, porque as obras produzem práticas, e isso vai provar que eu amo a Ele. E uma vez que eu estou nele, sabe quem Deus é? Deus é amor. Deus não tem amor, porque você pode ter hoje, amanhã não ter mais, né? Muitos começaram amando seus maridos, depois odiando. O amor sumiu de alguma maneira. Mas Deus é amor, a pessoa dele é amor. Então, uma vez que Deus está em mim e eu estou em Deus, o Deus que é amor habita em mim. É impossível Deus habitar em mim e eu não amar. É impossível Deus que é amor habitar em mim e eu não me tornar alguém mais amoroso, alguém mais grato, alguém mais atencioso, alguém que quer ver o bem do próximo. É impossível. Por isso que eu não creio em religião no sentido de viver uma aparência. A verdadeira religião, Tiago fala, que é visitar o órfão e a viúva nas suas tribulações e se manter incontaminado pelo mundo. Eu creio nisso, numa vida prática que traduz no relacionamento com o filho quem Deus é. A minha filha não vai aprender de Deus através de um pregador, ela vai aprender de Deus através da minha atitude, através dos meus gestos, através da minha paciência, através da minha misericórdia quando ela errar. Todas as vezes que ela erra, ela parece que o chão sai dos pés dela e ela fica apavorada. E eu falo: filha, papai entende, é normal, você vai errar. Hoje à tarde ela falou algo que eu fiquei assim: gente, onde essa criança tira isso, né? Ela falou: papai, eu quero morrer para encontrar Jesus logo. Falei: filha, se você morrer, eu morro junto, filho, não tem como. A gente já pode ter esse Jesus agora, a gente já pode ter a revelação de quem Jesus é agora. A gente não precisa morrer, filha, para estar com Ele. Ele é real dentro de nós. A mente humana nunca vai entender isso, querido. Com a mente humana nós não podemos compreender as profundezas de Deus. E ela falou: papai, quando que eu vou ter isso? Quando que eu vou ter esse Jesus dessa forma que você está falando? Eu falei: filha, vai chegar um dia, pode ser na igreja, pode ser em algum lugar, que você vai sentir algo tão forte dentro de você e você não vai se conter. É um amor tão grande que você sente por Deus, pela santidade de Deus, por Jesus, que você vai chorar, que você vai querer todos os dias Ele, que você vai querer desejá-lo todos os dias. O Espírito Santo vai fazer isso, filha, mas ele já está em você. Eu falei com ela: Ele já está em você, já está aí dentro, você é de Deus. Entendeu? Ela falou: entendi. Então é isso, querido, de todo o teu coração. Aí Provérbios 3:5 fala: e não no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e não no teu próprio entendimento. E não no teu próprio entendimento. Em Jeremias tem um texto que fala que não se glorie o homem na sua força, nem o rico nas suas riquezas, nem os sábios na sua sabedoria. Aquele que se gloriar, diz o Senhor, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou Deus. Se tiver que se gloriar, glorie-se nisso, em conhecer ao Senhor, em saber que Ele é o seu Deus. Você não tem vergonha dEle, você abre mão de tudo por Ele, você faz renúncias de amor por Ele.
Quando a gente casa, a gente faz renúncias, irmão. O futebolzinho, muitas vezes, vai ter que ser deixado de lado, porque você tem um compromisso maior. Você não sai de casa sem avisar a esposa, ou melhor, não deveria sair sem avisar, né? Porque a aliança te fez entrar num circuito de comprometimento. Então com Deus não é diferente. É impossível nós vivermos uma aliança com Deus se isso não frutificar em renúncias, em amor por Ele, em devoção por Ele, em se interessar por aquilo que Ele gosta, em estar no meio daquilo que Ele enviou o Seu Filho para morrer por ela, que é a igreja. A igreja não é um prédiozinho onde a gente vai, são pessoas tementes ao Senhor, que querem e estão ali precisando dEle, e assumem isso e falam: Senhor, me transforma. Então não reconheça Ele em seus próprios entendimentos, reconheçam em todos os teus caminhos o Senhor, e Ele endireitará as suas veredas. É Ele que faz em nós, é Ele quem transforma a gente. E Deus, Ele fez tudo para a gente. A vida, 80, 90, é apenas um parênteses na eternidade. O que você vai viver depois daqui é muito maior do que o aqui. E nós trocamos às vezes um pedacinho aqui, um parênteses aqui, por algo tão maior lá. Mas nós não vivemos apenas para o que tem lá, nós já vivemos para ter o que vai ter lá, aqui e agora. O que Deus tem para mim na eternidade já pode ser provado por antecipação agora. Uma vida feliz não depende de coisas ou tudo está perfeito, queridos. Porque se fosse assim, o milionário não se suicidaria. A gente queria tanta conta dele, né? Somente um pouquinho, né, já ajudava. Mas ele está tirando a sua vida, porque ele descobriu, depois de lutar tanto, que os recursos dele não vai trazer sentido existencial. Alguém se mata por causa do outro, por uma paixão violenta, porque terminou um relacionamento, agora nada mais faz sentido. Então eu quero tirar essa dor que está em mim. Aquele que se suicida está dizendo: eu quero viver, mas não sei como. Ela não quer matar a sua vida, ela quer matar a dor. E ela vai tirar a sua vida e fala: agora eu vou viver livre, agora nunca mais vou sentir dor. Aí você lê as Escrituras e fala e vê que os suicidas não herdarão o reino dos céus. Não sou eu o pastor que está falando, é a Bíblia. Nós acreditamos na Bíblia, na palavra que traz vida. Então falou: agora eu não vou viver mais na dor. Aí chegou lá e encontrou um lugar pior do que aqui. Você está entendendo? Eu lembro de uma história de 2 missionários que foram jubilados. Jubilados é quando chega numa certa idade, não sei agora se é 50 anos ou 30, não lembro. Mas é tipo uma aposentadoria. Depois de passar a vida deles gastando-se pela obra de Deus em outro país, em outra nação. Tem pessoas que saem do Brasil e vão para a África. Tem pessoas que saem de um aconchego no Rio de Janeiro e vai para o Nordeste, viver entre as pessoas que estão tendo uma refeição por dia, onde as crianças são abusadas por R$2. Eles gastam a sua vida para falar isso que eu estou falando para você, sobre Jesus, sobre Deus. Porque só essa mensagem pode transformar o homem. E esses missionários, depois deles gastarem as suas vidas em um lugar, em uma cidade, eles foram jubilados e mandados de volta para sua casa, para sua cidade. E eles estão no navio. Aí eles, no meio do navio, quando esse navio se aproxima num porto, existe uma festa, banda tocando. E eles pensam: poxa, eles estão fazendo festa com a nossa chegada. Nossos parentes, nossos amigos, vamos rever todos porque eles nos amam.
eles descobrem no porto que não era para eles a festa. A festa era um jogador que estava também no navio, que estava chegando. E aí eles vão para casa, ninguém procura eles, ninguém visita eles, eles estão lá depois de gastar as suas vidas servindo ao Senhor. E o marido, né? O marido sempre é mais bravo do que a mulher, às vezes, né? Se não for Portugal, né? Aí... Aí o marido bravo, ele fala... Aí o marido bravo, ele fala, vou dar uma caminhada, mulher, mas pergunta para o seu Deus aí se é isso que a gente merece, depois de passar tanto tempo seguindo a Ele, depois de passar tanto tempo servindo a Ele, é assim, é isso que a gente merece depois de servir a Ele. Aí ele vai caminha, né? Às vezes até pesca, tá nervoso, vai. Aí daqui a pouco ele volta, e ele fala, e aí mulher, falou para Deus? Se é isso que a gente merece? Aí a mulher falou, falei com Deus sim. E o que ele disse? Ele falou que ainda não chegamos em casa. Ainda não chegamos em casa. Vai haver um momento da recompensa, irmão. E a recompensa não vem dos homens, vem de Deus. Os homens não estão vendo os nossos esforços, nossas lágrimas, nossas orações para que as pessoas se convertam, nosso momento de renúncia para que a palavra chegue até alguém que está falando que vai tirar a sua vida. Ninguém está vendo às vezes que nós passamos acordado orando ou falando sobre o problema de um irmão. Nós poderíamos estar cuidando só dos nossos, e é muito já, né? Mas nós decidimos um dia fazer a vontade de Deus, independentemente do que aconteça. E é isso que Deus espera de cada um de nós, porque um dia nós vamos chegar em casa, e nesse lugar nós vamos estar plenos. Apocalipse 21 fala que não haverá mais lágrimas, não haverá mais dores, a coluna empenada vai embora. Aleluia. Não haverá mais dor, pranto, nem lamento, mas o próprio Deus vai enxugar dos seus olhos todas as lágrimas. É esse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós nos apoiamos. Curve sua cabeça, chama a Sofia lá, que ela vai cantar. Curve sua cabeça, eu quero orar. Pai querido, nós queremos ser esse homem e essa mulher que Provérbios narra. Esse homem e essa mulher que confia no Senhor de todo o coração, que não se apoia no seu próprio entendimento, que reconhece o Senhor em todos os caminhos e confia que Ele vai endireitar as nossas veredas. Somente Ele pode fazer isso. E nós estamos aqui, Senhor, para Te agradecer por ainda conseguirmos ouvir a Tua voz, para que o nosso coração ainda seja humilde em ouvir a Tua palavra que nos transforma, um coração humilde que ainda espera no Senhor, que confia no Senhor. Que nessa noite aconteça um milagre aqui, Senhor, o milagre da salvação, o milagre da regeneração, o milagre da transformação. Que os nossos olhos procurem a Ti, que os nossos olhos se fascinem por Jesus, que o nosso coração persiga todos os dias o sentido pela qual nós viemos a existir, estar com Deus e pertencer a Deus. Não existe outro motivo para acordar.
A presença de Deus é o sentido da vida e o anseio mais profundo do coração humano. Ele é o sentido da vida. Não demore em encontrar isso, querido, não demore. Muitos já estão cansados, sobrecarregados. E Jesus diz: vinde a mim que eu vou aliviar vocês. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O peso da religião mata. O peso da religiosidade mata, porque ela não contempla Deus fazendo. Ela sempre fala: o homem tem que fazer. E como eu falei, é impossível o homem fazer sem Deus. Cristo em nós, a esperança da glória. Que você receba uma paz que você há muito tempo persegue agora. Que você durma sem precisar de medicamentos. Que você durma sem sentir dores. Que o terror noturno não te alcance nunca mais. A sensação de morte, o desejo de que tudo logo acabe, nunca mais, em nome de Jesus. Deus está curando você nessa noite. Eu declaro nessa noite maldição hereditária sendo quebrada nesse lugar. Doenças que vêm perpetuando de geração em geração, seja jogada por terra agora, eliminada agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, câncer, seque, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dores cessem agora, em nome de Jesus. Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Ele já levou sobre si na cruz do Calvário. Seja tocado em nome de Jesus com uma força sobrenatural. Que o desânimo não te faça mais perder dias na cama. Que a falta de esperança saia do seu coração. Existe esperança em Deus. Existe esperança no Senhor. Que nunca mais você olhe para a vida como se fosse apenas um momento breve, mas um momento pleno que Deus tem para você para toda a eternidade. Em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor. Agora Sossô vai cantar, né? Fazer uma homenagem também para Denaí. E ela vai cantar em cima da coleguinha, né? Mas é de coração, né, filha? Bota bem pertinho, tá bom? Chega pra cá, vamos pegar. Chega pra cá. Não, pera. Mexe o pé. Cada pedacinho do meu coração tem um lugarzinho tão especial pra minha mãe, pro meu pai, pra minha avó e o vovô, minhas tias e os meus tios, minhas primas e os meus primos. Eu não posso esquecer dos amigos que são quase da minha família. Há também muitos bichinhos que me trazem tanta alegria. Papai do céu, te agradeço por minha família. Maior tesouro que eu tenho em toda a minha vida. Te agradeço. Cada
Ai, meu Deus, é perfeccionista. Não tem problema, meu amor. Olha lá, viu? Ó. E parabéns. É verdade. Vai dar uma cartinha para a vovó? Eu quero dar oportunidade aqui, né, para a família falar. Cadê Marcinha? Ela que gosta de falar. Já foi embora? Foi lá embaixo pegando. Então é você mesmo. Então. Eu já chorei rios aqui já. Termina aí, então. Eu vou falar mais o quê, Jesus amado? Eu já chorei pra caramba. Já não gosto de chorar, né? Amém. As bisnetas aí, ó. Foi só no papel, faltou só papel, né? Eu já falei no início, vó, te amo, tá? Você... Vem cá. A gente orar também por você, vem cá. Vem cá. Nós orarmos por ela. Eu não consigo orar mais, que meio já tô chorando, tudo eu choro. Pode vir cá. Estenda suas mãos para cá. Senhor, nós agradecemos pelos 84 anos da Denaí. Senhor, até aqui, o Senhor tem ajudado, o Senhor tem fortalecido. E nós sabemos que o Senhor vai continuar, Pai, fortalecendo, dando saúde, dando, Senhor, paz. Eu declaro, Pai, as Tuas bênçãos sobre a vida dela. Deus, e que ainda ela possa ter sonhos, Deus, porque a Tua palavra fala que ainda em alta idade eles ainda sonhariam, e nós declaramos isso, Pai, os Teus sonhos sobre a vida dela, as Tuas vontades, Pai, em nome de Jesus Cristo. Toca, Senhor, onde nós não sabemos, cura, Pai, o que o médico não pode, faça, Senhor, o que somente o Senhor pode fazer. Eu declaro, Pai, essa bênção alcançando seus filhos, netos, bisnetos, em nome de Jesus Cristo, Pai, que essa família seja tocada por quem Tu és. Ainda mais, Deus, que venha a revelação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, cada vez mais forte. Eu declaro isso, agradeço, em nome de Jesus. Amém, queridos? Alguém vai falar? Tia Sô? Maiara? Marcinha chegou agora, vai falar. Como dizem, a faladeira, né? A Marcinha, a faladeira. Rose não está aqui, entra a Marcinha. Mas o que eu vou falar aqui é tão assim gratificante ver vocês aqui, cada olhinho de vocês, que a gente se sente tão feliz. Você imagina Deus em um dia estar junto assim no amor dele, né? Porque o que foi pregado aqui hoje é sobre o amor dele que tem por nós, que ele ama cada um de vocês, ele conhece cada um de vocês do jeitinho que vocês são, a importância de cada um de vocês para ele. Então, quero dizer para cada um de vocês, irmãos, sobrinhas que estão aqui, irmãs, que Deus é tremendo, Deus é tudo na minha vida. E que Ele seja para vocês também. E que minha mãe,
que eu amo tanto, que o Senhor possa te dar muita saúde, muita paz, muito amor, muita gratidão por Ele, que você todos os dias acorda agradecendo a Deus pela tua vida que Ele está te dando, pelo esse renovo de vida que Ele tem te dado, porque cada dia mais está renovada, né, mãe? Isso aí é renovo do Deus, do Espírito Santo, que Ele esteja em cada um de vocês, no coraçãozinho de cada um de vocês. Não importa como a gente é, o importante é como a gente é com Ele. O que a gente não é, né? O que é importante é que a gente é com Ele, que Ele esteja em cada coração. Eu tenho certeza que vocês são amados por Ele, que Ele ama vocês e que Ele mora em cada coraçãozinho aí. Eu sei, né, Maiarinha? Do jeito tímido que é, mas o Senhor está aí, tá? E eu agradeço a cada um de vocês que estão aqui. Pena que nem todos puderam estar, né? Mas nesse momento eu queria agradecer muito também por uma vida que não está aqui agora, que eu pensei que ia estar, que é a tia Neia. E eu quero até fazer uma oração para ela, tá? Com vocês. Senhor, neste momento, Pai querido, eu te entrego a vida da Neia, Senhor. O Senhor conhece ela, é tua filha. O Senhor sabe o que ela já passou, Pai querido. A gente está aqui juntos nesta igreja. A gente orou tanto por ela ter força para ela aguentar todos os momentos que ela passou com a irmã, longe da família, longe de casa, que eu sei que ela gosta tanto de estar em casa, mas o Senhor continua cuidando dela, Pai querido. Dê forças a ela, tudo que ela necessitar, Senhor, que o Senhor possa estar cobrindo tudo que ela precisar, que o Senhor possa estar ali fortalecendo, dando sustância a ela, dando rigor, refrigério a ela, que ela possa estar firme, Pai querido, na fé que ela tem a Ti, porque eu tenho certeza que ela tem, e ela tem passado para a gente a força que ela teve e vai ter cada dia mais, porque a gente sabe que perder uma irmã não é fácil, porque a gente já perdeu, perder pai não é fácil, porque a gente já perdeu. Então, ela ali também, tadinha, ela já passou por isso tudo, e eu gostaria tanto que ela estivesse aqui hoje, para me poder falar para ela. Mas eu tenho certeza que o Senhor está ali, cuidando dela, naquele coraçãozinho, que só Ele sabe o sofrimento que ela passou, né? Que o Senhor possa dar forças a ela cada dia mais. E eu agradeço por tudo, cada um de vocês, por vovô Teteia, que você, vovô Teteia, foi ungido do Senhor para estar com a minha mãe, porque você está dando o renovo da vida dela, também vem de ti, porque Deus usa as pessoas para renovar outra também, tá? Deus usa as pessoas para mostrar o amor dele para os outros, tá bom? Que vocês estejam sempre aqui na casa do Senhor, tá? Que quando quiser voltar, pode vir, tá? A gente vai estar aqui recebendo de coração aberto. Um beijo. É isso aí. E a gente estende esse convite. Estamos aqui às quartas e domingos, às 19 horas. Fique à vontade. Levante suas mãos. Pai, muito obrigado. Que a graça maravilhosa, o amor imenso de Deus o Pai, os dons, a comunhão, a consolação do Santo Espírito esteja sobre todos, que todos digam amém. Um abraço mascarado aí que está do lado aí, em nome de Jesus, um beijo mascarado, um soquinho, volte sempre.